O bilionário ficou preso por muitos dias e finalmente foi libertado e voltou para a vila. Neste momento, Cinderela não conseguia acreditar que fosse verdade. Ela rapidamente se aproximou dele, abraçou-o com força e continuou perguntando a Orhun como ele realmente foi libertado. Acontece que o acusador de Orhun mudou repentinamente seu depoimento, dizendo que havia planejado tudo isso e não tinha absolutamente nada a ver com Orhun. Para Lyra, está aí realmente uma boa notícia. Depois disso, ela beijou proativamente a bochecha de Orhun, olhou para Orhun afetuosamente e disse que estava sempre esperando o retorno de Orhun. Obviamente, depois de passar por essa provação, os sentimentos entre os dois tornaram-se cada vez mais profundos. E durante o tempo que Orhun passa longe da mansão, Lyra não só tem um confronto direto com Nursa, como também aprende a assumir responsabilidades. Lyra sempre pergunta à empregada o que ela deve fazer todos os dias e tenta manter a vila arrumada. Mas quando ela estava livre, lembranças de quando ela e Orhun estavam juntos apareceram em sua mente. Cada vez que ela está com problemas, Orhun está sempre ao seu lado. Pensando nisso, Lyra não conseguiu mais controlar as lágrimas. Naquele momento, Homer saiu, consolando constantemente Lyra de que ela e Orhun superariam definitivamente esta crise. Mas Lyra também contou a verdade que quando Orhun não estava com ela, ela sentia que não aguentava nada. Mas assim como os dois conversavam, uma figura apareceu gradualmente. Lyra se virou e olhou, e naquele momento um sentimento de felicidade tomou conta dela. Nesse momento, Nursa e Cian voltaram à mansão, dizendo coisas estranhas. Bem-vindo de volta, tudo graças aos esforços de sua mãe. A senhora essa não tem intenção de contar a verdade a Orhun. Porém, Nursa disse que de propósito, o objetivo era provocá-los. Dona essa explica que ela fez o que tinha que fazer. Mas o rosto de Orhun gradualmente esfriou, devido aos acontecimentos recentes. Ele sentiu que esse par de irmãos eram pessoas imorais. A atmosfera de repente ficou tensa. Orhun os avisou para não irem muito longe. Se você acha que pode me vencer, isso será um grande erro. Este jogo acabou de começar. Mesmo a senhora essa não conseguia entender o que Nursa estava fazendo. É claro que ela conseguiu as ações e os bens que queria, mas por que não foi embora? Dona essa ainda subestima as ambições desses dois irmãos, eles querem mais. Não apenas os bens da família, eles queriam fazer a senhora essa perder tudo. Essa discussão deixou Perian muito feliz. Era exatamente isso que ela queria. Quanto mais causa a mansão se tornasse, melhor seria para ela. E Orhun, depois de saber a verdade, não conseguiu entender sua mãe. Ele lembrou a senhora essa que se ela tivesse alguma decisão a tomar, ela deveria discuti-la com ele primeiro. Vendo que Orhun estava um pouco decepcionado, Lyra o confortou, dizendo que ele estava seguro de qualquer maneira. Durante os dias em que esteve detido, todos ficaram muito preocupados com ele. Nada é mais importante do que ele, e Lyra acredita que essa também pensa assim. Essas palavras realmente surtiram efeito. Orhun abraçou Lyra com força. Mas neste momento, os três ainda discutiam o que fazer a seguir. Perian disse a Nursa que deveria aproveitar a oportunidade para mudar o nome da empresa. Esta empresa é a paixão da senhora essa. Certamente quando Orhun vir o nome da empresa sendo mudado, ela se sentirá desconfortável. Lyra ainda estava contando para Orhun, nos dias que ele não esteve aqui, ela não teve uma boa noite de sono. A riqueza é apenas uma coisa externa, ela não se importa e só quer viver feliz com Orhun. Essas palavras abalaram Orhun. Mas a senhora essa entrou na sala, a insatisfação interior de Orhun foi mais uma vez despertada. Ele achava que a senhora essa não deveria tomar tal decisão, mas ela disse a verdade porque Orhun era seu filho. Como ela poderia ver seu filho correr para a prisão? E tudo isso aconteceu por causa dela, embora Dona essa se preocupasse muito com a reputação da família, ela não era apaixonada por riqueza. Comparados com Orhun, estes não são nada. Enquanto Orhun tiver liberdade, ela irá negociá-la a qualquer custo. Talvez este seja o amor maternal de uma mãe. No próximo episódio, Orhun está pronto para desafiar seu primo. Nursa começa a causar problemas, dizendo que viu os brincos de Lyra no quarto de Cian. Para destruir a relação entre Cinderela e o bilionário, a intrigante Nursa provoca deliberadamente, dizendo que Lyra está no quarto do irmão. Ela disse que viu os brincos de Lyra no quarto de Cian, inventando deliberadamente uma história, fazendo com que Dona essa caísse em uma armadilha. Ela perguntou em voz alta a Lyra o que aconteceu, porque os pertences pessoais de Lyra apareceram no quarto de outro homem. Mas Orhun não se importa nem um pouco, ele diz a Lyra que nunca duvidará dela. Ele também diz a Lyra para não falar com Dona essa, ela está muito mal ultimamente. Neste momento a senhora essa estava sozinha na sala e chorando silenciosamente. Só então Orhun entrou na sala. Ele sabia que sua mãe estava se culpando por perder pessoalmente as ações de sua empresa. Orhun prometeu à senhora essa que definitivamente traria a empresa de volta. A família é o seu resultado final. Agora ele quer declarar guerra seriamente ao seu primo. Ninguém pode tirar o que lhes pertence. Dito isto, ele foi embora. Emir perguntou onde Orhun esteve recentemente e por que ele só voltou agora.
Ao ouvir isso, Lyra mudou de assunto, mandando Ymir dar uma olhada no novo brinquedo que comprou. Orhun olhou para Lyra com carinho, dizendo que estava de volta e ninguém poderia intimidá-la. Neste momento, Xian planeja realizar a primeira reunião do conselho após assumir o controle da empresa. Orhun então encontrou-se com ele em particular, dizendo que queria falar com ele em particular. A forte aura de Orhun fez Xian se sentir pressionado. Orhun disse que conhecia as intenções de Xian, mas Xian não ficou muito atrás, culpando a família de Orhun por roubar sua fortuna de seu pai. Ele acredita que a senhora Essa aproveitou a época da morte de seu pai para se apropriar do imóvel e construí-lo. Mas Orhun já estava cansado de ouvir essas palavras há muito tempo, tendo explicado inúmeras vezes que isso não tinha nada a ver com elas. Orhun apontou diretamente que sua irmã usou declarações falsas para detê-lo e depois ameaçou a senhora Essa para que ela entregasse as ações. Orhun também afirmou que retiraria tudo com as próprias mãos. Mas Xian ainda se recusou a entender e disse teimosamente que estava preparado para confrontar Orhun. Mas quando Orhun estava prestes a sair, de repente descobriu um brinco sobre a mesa, que era de fato o brinco de Lyra. Os olhos de Orhun imediatamente ficaram frios, perguntando em voz alta a Xian: "Onde você conseguiu esse brinco?" Xian não quis aproveitar, explicou imediatamente que viu os brincos no hospital e pretendia devolvê-los a Lyra, mas nunca teve oportunidade. Orhun olhou para ele friamente e disse: "Volto a lembrá-lo, não preciso que você toque nas coisas da minha esposa." Depois de falar, ele tirou os brincos. Depois, Orhun voltou para a vila e coincidentemente encontrou Lyra saindo da sala. Lyra queria conversar com Orhun sobre seus estudos, mas ela viu algo errado na expressão de Orhun. Lyra perguntou o que aconteceu e Orhun tirou o brinco. Isso surpreendeu Lyra, que perguntou onde o encontrou. Ao ouvir isso, Orhun sabia que Xian estava dizendo a verdade, mas ainda se sentiu um pouco desconfortável. Para acalmar o ânimo de Orhun, Lyra disse que queria conversar com ele. Enquanto conversava, ela falou sobre sua vida futura. Lyra esperava morar com Orhun à beira-mar, passear juntos depois do café da manhã. Ela também não esperava ter muita riqueza. Obviamente, ela também não queria colocar muita pressão sobre Orhun. Ao ouvir isso, Orhun prometeu a Lyra que depois de cuidar de Xian e Nursa, ele realizaria o sonho de Lyra, indo para onde ela quisesse. Lyra então fez café para Orhun, mas no momento em que os dois conversavam, Dona Essa chegou na sala, já com o humor ajustado. Coincidentemente, Nursa aparece, agindo como anfitriã. Para amenizar o clima constrangedor, Lyra não teve escolha a não ser mudar de assunto e falar sobre os estudos recentes do rapaz. Ela acidentalmente levantou o cabelo, mas esse movimento atraiu a atenção de Nursa. Então ela disse intencionalmente que tinha visto esse brinco no quarto do irmão. Assim que ouviu essas palavras, a senhora Essa ficou muito surpresa, mas Orhun sabia que Nursa estava começando a criar problemas novamente. Dona Essa começou a questionar Lyra sobre o brinco. Orhun segurou a mão de Lyra com força, explicando toda a história. Ele não esperava que Nursa fosse tão cruel, criando deliberadamente uma história para colocar Lyra em desvantagem. Posteriormente, Nursa foi ao escritório de Orhun, pareceu inocente e explicou que não tinha absolutamente nenhuma intenção de difamar Lyra, após o que deliberadamente direcionou o assunto para Lyra. Enquanto Orhun estava fora, Xian sempre tentava assumir as responsabilidades de Orhun, e Nursa viu que Xian poderia substituí-lo. Por que Xian estava fazendo tanto esforço? É apenas por causa da propriedade? Enfermeira deixou essa pergunta para Orhun. Na verdade, ela está se vingando do irmão por ter dado um tapa nela. Nursa é uma pessoa egoísta, sempre pensando apenas em si mesmo. Mas nessa época, Lyra tinha acabado de deixar o menino na escola e encontrou Xian, que mencionou o brinco, expressando que planejava devolvê-lo pessoalmente a Lyra. Mas inesperadamente a cena deles conversando foi capturada por Orhun. No episódio seguinte, Orhun pressiona Xian intencionalmente, exibindo seus sentimentos por Lyra na sua frente. No entanto, quando Orhun a convida para jantar, Xian aparece novamente. Como seria se você visse a garota que você gosta flertando com outro homem? Na frente de Xian, Orhun olhou deliberadamente para Cinderela afetuosamente e depois a beijou proativamente. Observando as duas pessoas sendo íntimas uma da outra, Xian se sentiu extremamente anormal. Mas Nursa se regozijou ao ver esta cena. Orhun dizia a Lyra para levar Ymir à escola, e depois que terminasse o trabalho, ele a levaria para jantar. Depois que Lyra saiu, os olhos de Orhun ficaram frios. Ele parecia íntimo de Lyra diante dos olhos de Xian como um ato de soberania. Lyra era sua namorada e Xian tinha que ficar longe dela. Nursa estava cheia de provocações. Olha, eles são um casal tão fofo. Xian estava com raiva, mas não podia fazer mais nada. Neste momento, Homer estava dirigindo. De repente, o carro quebrou repentinamente. Lyra perguntou o que aconteceu. Ela estava com medo que o menino chegasse atrasado para a escola, mas Homer disse que tentaria consertar o mais rápido possível. No momento em que ele estava verificando o carro, eles não notaram que Xian apareceu por perto. O menino insistia que ele deveria ir para a escola mais cedo.
mas Homer não conseguiu consertar o carro a tempo, e essa cena foi vista por Cian. Cian então se aproximou, só que ao se deparar com Lyra ele se tornou gentil, chegando a dizer que poderia levar Ymir para a escola. Mas Lyra recusou, dizendo que o motorista estava vindo para cá. Porém, o que ela não esperava era que Ymir entrasse em seu carro. Não importa o que Lyra disse, o menino não saiu do carro. Neste ponto, a atmosfera ficou um pouco estranha. Orhun também a lembrou de evitar contato com Cian, mas agora o menino se recusava a sair do carro. Pensando nisso, Lyra ligou para Orhun, mas infelizmente ele não atendeu. Homer disse que o motorista ainda não pode chegar, então Lyra está em um dilema. Ela olhou para Ymir no carro, hesitou por um longo tempo e Cian olhou para ela com confiança. Com certeza, Lyra ainda não conseguiu vencer o menino, ela só conseguiu entrar no carro de Cian com relutância. Felizmente, Homer estava presente para testemunhar. Se Orhun soubesse disso, Lyra não seria capaz de explicar com clareza. No carro, Cian ficou olhando para Lyra. Ao saber que Ymir tinha um concurso de desenho hoje, Cian perguntou ao menino se ele precisava de ajuda. Ao ouvir isso, Lyra mudou rapidamente de assunto, dizendo que já havia cuidado de tudo e não precisava da ajuda de Cian. Eles então chegaram na escola a tempo e após dar instruções ao menino, Lyra estava prestes a ir embora. Mas ela foi parada por Cian. Ele perguntou onde ela queria ir, ele poderia levá-la. Mas Lyra não queria ter muito contato com ele. Nesse momento o telefone tocou. Orhun tinha acabado de terminar o trabalho quando viu uma chamada perdida. Orhun disse que iria buscá-la em breve e levá-la para jantar, mas quando Lyra estava prestes a responder, Cian apareceu de repente atrás dela e deliberadamente falou em voz alta. Ao ouvir a voz de Cian, Orhun ficou surpreso e perguntou por que Lyra estava perto dele. Lyra explica que o carro deles quebrou pela manhã, momento em que Cian apareceu e levou Ymir para a escola. Orhun disse a Lyra para ficar lá e esperar por ele, ele virá agora mesmo. Depois de desligar o telefone, Cian também disse que iria com Lyra, mas Lyra recusou categoricamente. Sem outra escolha, Cian teve que partir. Mais tarde, Orhun foi para a escola. Lyra contou tudo com clareza, secretamente sentindo-se sortuda por ter tido a oportunidade de explicar. Caso contrário, nada teria acontecido com ela. Mas Orhun traz Lyra de volta para a vila, dizendo-lhe para fazer seu trabalho porque não tem tempo de levar Lyra para jantar. Lyra sabia o que Orhun estava pensando, continuando a explicar que o carro de Homer quebrou e que na verdade foi um incidente inesperado. Mas Orhun ainda estava com raiva, ele disse sem rodeios que Cian era uma pessoa de duas caras. Ele é uma pessoa muito perigosa, você nunca deve se aproximar dele. Até a noite, Orhun não voltou. Lyra ficou um pouco triste, olhando para a sala vazia, esperando que Orhun pudesse voltar logo. Tarde da noite, depois de um dia inteiro ajustando seu humor, Orhun voltou para casa. A primeira coisa que fez ao voltar para casa foi procurar Lyra, depois tirou os brincos e disse para ela não usar mais, que compraria um par novo para ela. Ele só fez essas coisas porque amava muito Lyra. Ninguém pode se aproximar ou amar Lyra. No dia seguinte, Lyra usou um vestido novo, ela também se reconciliou com Orhun. Aproveitando que não havia ninguém por perto, Orhun olhou para os brincos e sem hesitar, jogou-os no lixo. No próximo episódio, o mal-entendido se aprofunda, Dona Esra avisa Lyra que ela jamais será digna de Orhun. Orhun também ficou um pouco insatisfeito e lembrou Lyra de ficar longe de Cian. Posteriormente, Orhun encontrou-se em particular com Cian e alertou-o para não se aproximar de Lyra novamente, nem mesmo para fazer contato visual.